Quando nós falamos da era vitoriana, que foi o período do reinado da Rainha Vitória, parece que tudo era lindo, charmoso, maravilhoso. Mas eu já fiz aqui no canal sobre o ano do Grande Fedor, que foi uma coisa realmente horrível que aconteceu, o quanto as ruas de Londres e das outras cidades industriais eram sujas na época, e tem outros detalhes que tornam e a era vitoriana menos glamurosa, não só para as classes mais baixas, como até mesmo para a classe média. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Hoje nós vamos viajar para Londres, para Manchester e para as grandes cidades da Inglaterra, na era vitoriana, que é justamente o período do reinado da nossa Vitorinha. Sim, ela mesma, a Rainha Vitória. E eu vou falar sobre a realidade das casas vitorianas da classe média. Quando pensamos na era da Rainha Vitória, muitas vezes imaginamos casas elegantes, salões refinados, papel de parede florido, famílias vivendo em ambientes acolhedores, iluminados pelo fogo da lareira. No entanto, a realidade cotidiana dentro dessas casas era muito mais complexa e, em vários aspectos, bem menos confortável do que a imagem romantizada que chegou até nós através de filmes e de séries. Durante o século XIX, especialmente nas cidades industriais da Inglaterra, como Londres, Manchester e Birmingham, proliferavam as chamadas townhouses vitorianas da classe média. Essas residências urbanas tinham um estilo arquitetônico bastante característico. Eram casas estreitas, geralmente com 3 andares, construídas com tijolos aparentes, telhados de ardósia e janelas altas e verticais. Por fora, elas transmitiam solidez e respeitabilidade, valores muito importantes para a sociedade da época. Mas o funcionamento interno dessas casas dependia de um sistema doméstico bastante trabalhoso e de uma fonte de energia que transformava completamente o ambiente: o carvão mineral. Ele era o calor essencial, porém poluição constante. Praticamente toda a vida doméstica da Inglaterra, nessa época, dependia de carvão mineral. Ele era a principal fonte de energia tanto para as casas quanto para as fábricas. Dentro das residências, o carvão era queimado nas lareiras que estavam presentes em vários cômodos da casa. Cada lareira possuía uma grelha metálica onde o combustível era colocado para queimar lentamente. Em teoria, isso permitia aquecer diferentes ambientes. Na prática, porém, a situação era menos confortável. Manter o fogo aceso exigia trabalho constante. Era preciso transportar o carvão para dentro da casa, acender as chamas, alimentar o fogo ao longo do dia e remover grandes quantidades de cinza e fuligem. Além disso, o carvão produzia fumaça, particularmente de fuligem e gases tóxicos. O resultado era um ambiente constantemente marcado por cheiro de fumaça e aquela poeira negra. Nas cidades industriais, esse problema se ampliava para o espaço urbano.
Pense em milhares de chaminés domésticas industriais lançando fumaça no ar o dia inteiro. Essa mistura de neblina natural com a poluição deu origem ao fenômeno conhecido como smog, uma combinação de duas palavras: smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. Durante décadas, cidades como Londres viveram sob um céu frequentemente escurecido pela poluição. O problema atingiria seu ponto mais dramático muito mais tarde, no século XX, durante o famoso Great Smog of London, ou a Grande Névoa de Londres. Uma catástrofe ambiental que levou à criação de leis como o Clean Air Act de 1956, quando já era a Rainha Elizabeth a monarca, para reduzir drasticamente a queima de carvão nas áreas. Eram muitas lareiras, mas pouca casa aquecida. Embora essas casas possuíssem diversas lareiras, isso não significava que todos os ambientes eram aquecidos. A família geralmente mantinha o fogo nos espaços principais, como a sala de estar, a sala de jantar e o quarto principal. Outras áreas da casa permaneciam frias durante o inverno, como os corredores, as escadas e quartos secundários. Esses raramente tinham aquecimento decente. Em casa de 3 andares, isso significava que os níveis superiores podiam ser extremamente gelados, principalmente nas noites de inverno. Assim, paradoxalmente, uma casa equipada com várias lareiras ainda poderia ser um lugar frio. A rotina invisível do trabalho doméstico. Manter o funcionamento de uma casa vitoriana exigia um volume enorme de trabalho diário. Mesmo famílias de classe média relativamente modestas frequentemente empregavam pelo menos uma criada. Parte essencial de suas tarefas envolvia justamente cuidar do sistema de aquecimento. Entre as atividades cotidianas estavam transportar o carvão para dentro da casa, acender e manter as lareiras, remover cinzas acumuladas, limpar grelhas e utensílios de ferro, varrer fuligem que caía no chão, limpar cortinas e tapetes constantemente sujos de carvão. Uma única casa poderia produzir baldes de cinza todos os dias, e sem essa manutenção constante, o ambiente rapidamente se tornaria sujo e perigoso. E aí que entra a hierarquia social refletida na arquitetura. A própria estrutura da casa refletia claramente a organização da época, a organização social. Nas townhouses vitorianas típicas, os andares tinham funções distintas. Térreo, salas de recepção, jantar, onde a família recebia visitas. Primeiro andar, quartos da família. Último andar ou sótão, quarto dos empregados. Essa distribuição espacial também refletia diferenças de conforto. Enquanto os ambientes principais tinham lareiras, os quartos das criadas frequentemente não possuíam aquecimento algum. Durante o inverno, isso significava dormir em ambientes extremamente frios. Muitas criadas usavam várias camadas de roupa para dormir ou colocavam tijolos aquecidos no forno dentro da cama para manter o calor durante a noite. O perigo das chaminés. A grande quantidade de lareiras trazia outro problema sério: o acúmulo de fuligem nas chaminés. A queima do carvão produzia uma substância negra chamada soot,
que se acumulava nas paredes internas dos dutos. Se a chaminé não fosse limpa regularmente, essa fuligem poderia provocar incêndios ou fazer com que a fumaça retornasse para dentro de casa. Por isso existia uma profissão muito comum na Inglaterra do século XIX, os limpadores de chaminés. Se você assistir o filme Mary Poppins, tem o Bertie, que era o limpador de chaminé. Porém, muitos desses trabalhadores eram crianças, porque conseguiam subir pelos dutos estreitos das chaminés para remover a fuligem acumulada. A exploração desses meninos tornou-se um dos símbolos das injustiças sociais da Revolução Industrial e foi denunciada por escritores como Charles Dickens. O cheiro da vida cotidiana. Outro aspecto pouco lembrado hoje é o cheiro das casas vitorianas. A combinação de carvão queimado, cinzas, comida sendo preparada e roupa secando perto do fogo criava um ambiente com odores muito marcantes. Tapetes, cortinas e roupas absorviam facilmente a fumaça, mesmo nas casas bem cuidadas. O aroma do carvão fazia parte da atmosfera cotidiana. Aí vem o curioso aquecedor de cama. Para tornar as noites mais suportáveis, muitas famílias utilizavam um objeto bastante comum no período: o aquecedor de cama. Ele consistia numa pequena caixa metálica com cabo longo, onde eram colocadas as brasas. Antes de dormir, a pessoa passava esse aquecedor entre os lençóis para aquecer o colchão. Era uma solução engenhosa para enfrentar o frio, mas também arriscada. Em alguns casos, o calor excessivo poderia queimar tecidos e provocar incêndios. Pois é, a elegância exterior e a realidade dura. As casas vitorianas que hoje admiramos em bairros históricos parecem cheias de charme e nostalgia. Entretanto, quando observadas mais de perto, revelam um cotidiano marcado por trabalho doméstico intenso, dependência do carvão e ambientes frequentemente frios e poluídos. A arquitetura elegante escondia uma realidade mais complexa, uma vida doméstica organizada em torno do fogo, da limpeza constante e de uma hierarquia social claramente refletida nos próprios espaços da casa. É como diz aquele velho ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pois é, meus amores, essa é mais uma história, mais um detalhe da era vitoriana, das casas vitorianas e do quanto eles tiveram que penar para que hoje existam outras formas de aquecimento interno. Mas uma coisa que nunca muda é a diferença da hierarquia social. E aí, você sabia desse detalhe peculiar das casas vitorianas? Mais uma coisa dos interiores das casas? Se você sabia, me conta aqui nos comentários. E me conta de onde que você está assistindo o vídeo. Eu adoro saber isso. Se você chegou até o final, por favor, deixe seu like, que é de graça e me ajuda muito. Eu espero que vocês fiquem bem e nos vemos no nosso próximo vídeo.